O Grenal por Mário Fernandes, vencido pelo Inter, ainda deixa um clima ruim nos bastidores entre a direção colorada e a direção gremista. E enquanto isso, meus amigos, tem proposta pelo Kehler e aí a gente vai ter que conversar sobre isso com certeza. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Baita, boa segunda-feira aqui em Porto Alegre. Eu não sei na tua cidade, mas aqui em Porto Alegre choveu. Olha, em alguns lugares da cidade, inclusive, caiu um temporal, mas agora amenizou um pouco desse calor, né, cara, do Rio Forno do Sul, né? Forno Alegre. Tava um absurdo. O que a gente suou, o que a gente pegou aí. Tem muita gente que baixa a pressão, né, meu, no calor e tal, mas agora tá gostoso. Espero que na tua cidade esteja muito bom também, porque daí dá tempo, né, a gente pode ficar tranquilo falando de Inter, a gente pode ficar tranquilo apurando as informações, não precisa ficar ali meio zonzo às vezes, né, por conta aí da temperatura, né, da temperatura elevada. Eu quero te dizer o seguinte, cara, se tu tá chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Alexandre Ernst, fica bem à vontade, mas bem à vontade mesmo. Faz o seguinte, te inscreve no canal, te inscreve, ativa a notificação ali. Sabe o que? Eu já falei pela manhã, nós somos mais de 300 inscritos nesses primeiros 10 dias de dezembro agora. A gente está com quase metade da inscrição que a gente fez agora em novembro, tá? E a gente segue junto aqui naquela meta de lá em fevereiro, 16 de fevereiro, meu aniversário, o presente ser os 20 mil inscritos, beleza? Vamos ver se a gente consegue aí trazer e cada vez mais fazer com que colorados cheguem aqui nesses conteúdos, beleza? Eu quero falar com você sobre 3 coisas. As metas do Inter para a temporada que vem, tá? Copa do Brasil, Gauchão, Libertadores e Brasileiro. Quero falar também com vocês sobre uma proposta do Vasco pelo Kehler, e aí a gente tem que trocar uma ideia, vocês vão saber por quê. E quero também falar sobre esse Grenal aí de Mário Fernandes, Inter, Grêmio, não estão se acertando muito nos bastidores, tá? Vamos falar sobre isso. Mas antes, entra lá em kto.com, faz teu cadastro, usa o cupom Ernest e ganha 20% de free bet pra, obviamente, né, cara, botar uns pilinha no bolso aí. Tem Copa do Mundo amanhã, terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo. Então tem muita oportunidade ainda de botar uns pila no bolso e, obviamente, daí entrar o Natal bem, né? Com tudo que a KTO consegue te proporcionar, beleza? Antes eu vou falar rapidinho sobre o Mário Fernandes, tá? Assim, não pegou bem, cara. Não causa celeuma ainda, tá? Causa, vamos dizer assim, um grenalzinho de palavras, né? Os bastidores dessa contratação do Mário Fernandes. Por quê? Porque o vice de futebol do Grêmio, Paulo Calef, foi na Guaíba, né, por exemplo, e foi aos microfones para dizer o quanto era alta a negociação do Mário Fernandes, o quanto os valores eram astronômicos, fora da realidade do futebol do Grêmio, pelo menos, né, da realidade financeira do Grêmio, e que quem contratasse, e ele sabia que era o Inter que ia contratar, estava fazendo uma jogada quase que absurda e tal, em termos de números, né? E o Internacional, óbvio que, primeiro, nega os valores que o Grêmio disse que era acima de 900 mil por mês e tal, um monte de coisa, ia passar de 1 milhão, e ao mesmo tempo, muita gente tem falado que faltou ética. Faltou ética ao dirigente gremista, porque começou a abrir nos microfones a negociação, começou a abrir nos microfones os valores, e aí, isso em on, né, gente? Porque é óbvio que no off se fala, né? Só que o que está se falando agora também é o seguinte, que ele não tem nada que tratar de dentro do Inter, né? Ele não tem que falar do Inter, ele não tem que expor o Inter da maneira que ele expôs. E aí criou-se aquela coisa assim de, olha, o que vocês querem falar aqui do Inter? Fica na tua, né? Tem muita gente dentro da direção do Inter ali, nos bastidores do Beira-Rio, incomodadas com essas declarações aí do Grêmio acerca do Mário Fernandes, que é o principal reforço do Inter agora nessa janela, né? Olha, eu estaria muito surpreso se viesse um outro reforço para superar o Mário Fernandes. Jogador de seleção, jogador de muito currículo fora do país, né? Um jogador que extremamente técnico. Então, obviamente, ele com
tudo certinho, né? Com a questão física, tudo organizado, é um baita reforço, né? Incontestável. Eu acho que esse aporte aí ao grupo do Mano Menezes. Também quero falar com vocês, cara, sobre as metas do Inter, tá? Porque o Inter hoje à noite, eu já tinha falado no conteúdo da manhã, ele aprova ali a questão das contas, das finanças, do orçamento para 2023. E aí dentro desse orçamento ele tem 4 metas financeiras. Porque é óbvio, o Inter sempre quer ser campeão de tudo. Quer ser campeão de todos os campeonatos que disputa, mas financeiramente, para chegar lá e faturar os quase R$500 bilhão, 491 milhões e alguma coisa, tá? E ter o superávit de 1,5 milhão no final de 2023, o Inter quer, 1, ser campeão do Gauchão, 2, chegar às quartas de final da Copa do Brasil, no mínimo, 3, quartas de final também de Copa Libertadores, e 4, G4 de Campeonato Brasileiro. Eu vou voltar a afirmar, é uma questão financeira. Com os valores que o Inter vai receber a partir dessas fases, se chegar nessas fases, esses valores vão cooperar para o orçamento ser batido. Não é uma meta esportiva, né? Que a meta esportiva é óbvia, é sempre ficar entre os 3 primeiros, ser campeão, estar nas cabeças das principais competições do Brasil. Então, tenha na cabeça essa diferenciação da meta esportiva e a meta orçamentária, beleza? E agora eu quero falar com você sobre o Kehler, porque vocês sabem que o Kehler também é do Jorge Machado, né? O mesmo empresário do Mário Fernandes. E aí, óbvio que a gente falando sobre Mário Fernandes, a gente acaba falando sobre outros assuntos. E aí tem uma questão interessante. O Vasco, gente, ele já ofereceu para o Internacional 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares pelo goleiro titular do Internacional agora nesse finalzinho de ano, nesse segundo semestre de 2022. Por que o Vasco está fazendo isso? Tem muita gente me perguntando por quê. Se, capaz que o Vasco agora com a SAF da 777 Partner não vai ter dinheiro para botar em outros jogadores. Tem sim, a gente já vai falar sobre isso. Mas assim, o Inter, no número esse de 3 milhões de dólares, que dá mais ou menos ali 15, 16 milhões de reais, entre 15 e 17, tá? O Inter diz que não. Mas o Vasco teria dito assim, então espera que nós vamos voltar. O que se fala é que vão voltar botando 4 próximo de 5. E daí a gente vai entrar naquela questão de sempre, né? Quanto vale o Kehler? Vale a pena abrir mão do Kehler para, então, ter uma possibilidade daqui a pouco de ter dinheiro no caixa, buscar outro goleiro? O que vai acontecer? Bom, tu quer ver uma coisa? Eu peguei e tomei nota aqui, ó. Hoje no elenco, o Vasco só tem um goleiro. Por isso que o Vasco está tentando contratar goleiros. Tem o Thiago Rodrigues, que está saindo, e o Alexandre Fintelmann, também, que estão saindo. Então o Vasco vai ter um goleiro só e acha que o Kehler, como destaque no Inter, e daqui a pouco até não sabia bem o que o Inter ia fazer, né, com ele mesmo, se ele ia continuar como titular ou não. Por isso que ele está vindo em cima do Kehler, né, em cima do Colorado, para ver se o Inter quer negociar ele. Tu quer ver um exemplo aqui, ó? O Inter, eu acho um pouco estranho. Quer ver? O Diogo Rossi, que é um colega nosso da Bandeirantes, ele noticiou que o Inter, ele sondou a situação do goleiro Léo Jardim, que já jogou no Grêmio, inclusive, ó, e está no Lille da França. Ele tem 27 anos e tem ficado no banco, segundo o Diogo e tal, não estava sendo aproveitado, de repente estava pensando em sair lá da França. O que me chama a atenção é o seguinte, se o Inter não pensa, em vender o seu goleiro, e não pensa em se desfazer do Kehler, por que ele está sondando goleiros? Se a gente tem, por exemplo, o Emerson Júnior, que é um bom reserva, ampliou seu contrato, inclusive. Tem o Daniel, que está para sair, claro, a gente já falou sobre isso aqui em vários conteúdos, mas tá meio nebulosa nessa história. Se o Inter não quer vender o Kehler, por que ele está sondando goleiros? Goleiros, inclusive, que poderiam chegar aqui e ser titulares. Claro, tu vai me dizer, de repente, nos comentários aqui, Ernst, quem tem 2 não tem nenhum, quem tem 3 tem 2, e assim vai, né? Por causa que tem questão de lesão, tem questão de cartões, e uma temporada bem longa. Mas, ao mesmo tempo, é curioso. É curioso que o Inter diga que não tem propostas, que o Inter não quer vender, mas sonde goleiros aí no mercado, beleza?
Vamos falando sobre o Inter, cara. Vamos conversando. Me diz o seguinte, o que tu achou dessa questão aí das direções Grêmio, Inter e o Mário Fernandes? O que tu acha que tá rolando na questão aí dos goleiros? Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Bota nos comentários aqui, a gente vai trocando, vai informando e vai conhecendo e vai sabendo mais do Colorado, porque esse que é o objetivo também dos conteúdos aqui do canal, beleza? Tamo junto, galera. Um forte abraço. Tchau!